Só mudando um pouquinho de assunto, Silas, eu acho que é uma pergunta muito essencial essa. Eu vejo sempre o pessoal falando de técnico, né? Falando de Tele Santana. Você trabalhou com o Tele Santana na seleção, me parece que na Copa de 86. Isso. Por que ele era tão diferenciado a ponto dele ser considerado o maior técnico da história do futebol brasileiro? E isso quem está falando não sou eu. Se não me engano, teve uma pesquisa que saiu entre 100 técnicos brasileiros há alguns anos. Ele foi considerado o melhor, em segundo veio o Zagallo e terceiro veio o Filipão. Você achava ele diferenciado? O que você tem a dizer do Tele Santana? Olha, eu trabalhei com ele, trabalhei com o René Santana também, filho dele, no Rio Branco de Americana, foi meu treinador. E o Tele, ele era muito simples. Eu acho assim que na seleção brasileira, ele foi infeliz, não ele, a seleção toda, porque aquela seleção de 82 que ele dirigiu, e a nossa de 86 que ele também dirigiu, a de 82 era para ser campeã do mundo, porque eles estavam no auge, todos os jogadores ali estavam no auge, o Zico principalmente, né? O Júnior, Toninho Cerezo, o Careca machuca naquela Copa do Mundo, então assim, foi uma perda grande quando o Careca se machuca naquela Copa da Espanha. Agora, eu particularmente, talvez inverteria essa ordem, eu talvez daria o Zagallo como o melhor treinador, né? Essa é uma opinião particular. Claro. Depois, o Filipão e depois o Tele. Assim, não digo que um seja melhor que o outro. Cada um tinha a sua maneira, a sua filosofia de trabalhar. Agora, o Zagallo foi muito campeão, né? Tudo bem, o Zagallo teve na Copa de 70, quando ele é campeão do mundo, 5 meias jogando. Só o Clodoaldo que não era meia. Os outros eram todos meia e a maioria número 10 nos seus clubes. Sim, né? O Jairzinho era 10, o Tostão era 10, o Pelé era 10, o Gerson era 10, o Rivelino era 10. E o Clodoaldo, com 20 anos de idade, era o único que marcava, era o volante. Coloca o Everaldo, que era praticamente um zagueiro pelo lado esquerdo, em detrimento do Marco Antônio, que era muito mais rápido, né? Coloca o Rivelino para fazer a função do Jonas ou do Paulo César Caju lá na esquerda, traz o Piazza de volante para jogar com o Brito de zagueiro, ou seja, o Carlos Alberto Torres não se fala, né? Fenômeno que era. Então, assim, por isso a minha, né, não preferência, mas a minha base para que o Zagallo, mas o Tele Santana sem dúvida. E no São Paulo, do São Paulo, aí sim, do São Paulo eu acredito que seja o melhor da história. Depois, logo em seguida dele, para mim, vem o Muricy, porque é o discípulo dele, aprendeu com ele, sim, cresceu com ele, ganhou também muito no São Paulo praticamente por conta um pai disso. Dele, né? Alguns até ganharam o Mundial, como é o caso do Paulo Autuori, né? Mas o Muricy, para mim, aí eu já não vejo a questão só da conquista, aí eu vejo a questão do cara que se identificou, muitos brasileiros, um cara que, né, que também... Aquela cena clássica dele batendo no braço, aqui é trabalho, né? Trabalha na casa, até hoje trabalha na casa, né? Então, assim, mas não tiro mérito de nenhum deles por conta disso. E o Tele é um fenômeno, não gostava de brincadeira. O Tele, ele... Como que ele era? Desculpa cortar você, mas assim, é uma curiosidade minha, até de criança mesmo. Como que era o Tele? Era um cara turrão? Então, esse é o outro lado, era o dia a dia dele? Que ele cuidava o ser humano. Ele não cuidava só o atleta, o bom jogador. Ele cuidava o ser humano também, assim como o Cilinho. Então o Cilinho, ele levava economistas lá para dar palestras pra gente, ele levava a gente no circo, ele levava a gente no teatro, ele me trazia de São Paulo para Campinas, porque ele também morava aqui, certo. E aí ele trazia e perguntava, tá colocando dinheiro onde, quem é a namorada, como que ela é, quem é a família dela, e aí, se eu sou quem sou hoje, assim, futebol me deu muito. A minha carreira foi uma carreira brilhante, né? Eu joguei 3 Copas do Mundo, uma de junior e 2 de profissional. Então, assim, agradeço. Se eu vivesse 200 anos, não teria como pagar por tudo aquilo que Deus e o futebol me deram. Mas o Cilinho foi um cara que, fora do campo, ele me ajudou muito como homem. Então, hoje eu estou casado há 37 anos, tenho 3 filhos. A minha carreira não é meu maior título é a minha família. Certo. Né? Até porque as estatísticas dizem que 4 de cada 5 ex-jogadores numa carreira de 15 a 18 anos, estão falidos, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam. Então você tem que ser melhor do que um cara todo dia, muda de técnico, muda de sistema, muda de clima, muda de país, muda de alimentação, de idioma. E isso você faz durante 15 e 18 anos. Em 2 anos que você se aposenta, você perdeu casamento, perdeu dinheiro e está desempregado.
Então é muito triste. Então quando eu vejo que eu não faço parte dessa estatística ruim, que são 4 de cada 5... É um troféu. Eu agradeço ao Cilinho, porque ele cuidou muito de mim, dos outros atletas. O Tele também fez muito isso. Então quem trabalhou com o Tele no clube também vai dizer a mesma coisa. Então eu acho que isso, o treinador ele não pode só ser o cara das 4 linhas. Certo. Ele tem que ser esse cara que cuida. O menino que está começando, o Abel Ferreira está fazendo bem com o Hendrick, isso aí. Entendi. Ele cuida do meio do caminho, aquele que está casado, ainda não tem filho, e ele cuida daquele que já está casado e tem filho. Então são 3 níveis de preocupações diferentes que cada etapa exige, e o treinador precisa ser esse gestor. Então, assim, agora o Tele está no mais alto conceito, né, na vida de todos nós e do São Paulino principalmente, né? Não, sem dúvida. Então, ao seu ver aqui, o Tele e o próprio Cilinho, eles eram diferentes porque eles tinham essa questão de cuidar, de ser um paizão assim, né, de colocar no caminho. De repente, se eles vissem alguém que estava treinando lá, mas estava um pouco estranho, meio cambaleando, ele já chamava de canto, já endireitava já. Aí ele brincava também que, por exemplo, você é titular do time. Quando você sai da titularidade, para onde você vai? Para o banco de reservas. Se você sair do banco de reservas, você vai para onde? Para casa. Então, questões de disciplina... O Cilinho falava isso? Cilinho. Questões de indisciplina, ela tem as suas consequências também. Então, ao mesmo tempo que ele cuidava do jogador na individualidade, ele também cuidava do clube. Então, se ele visse que tinha uma laranja podre ali, uma maçã podre, como se dizia, ou laranja, ele tirava. Ele tirava. Se eu fosse, por exemplo, eu e o Mir, nós nascemos juntos no São Paulo. Moramos juntos no mesmo quarto, seleção brasileira de base, nas categorias de base do São Paulo. Se ele visse que eu, de repente, fosse ser uma pedra de tropeço para o Miller, ele ia me liberar. Se ele visse que o Miller ia ser uma pedra de tropeço para mim, ele ia liberar o Miller. Ele ia mandar embora. Então ele mandou jogadores embora no São Paulo. Eu não vou citar nomes aqui, né, porque é desnecessário. Fica tranquilo. Mas em favor do jogador, em favor dele se proteger, o treinador também precisa se blindar, e em favor do clube também. Então, eu acho que isso tudo faz parte da gestão, de um cara que ele já via lá atrás aquilo que acontece hoje. Mas ele era um cara que ele trazia o torcedor para o campo. Então a gente fazia 3-0, descia no vestiário feliz, quando eu ia abraçar ele, ele falava, se fizermos 3 é porque podia ter feito 4. Vamos pensar a fórmula agora para fazer 4. E aí, então era sempre para frente. Tá 1-0 para nós estamos mais próximos de fazer o segundo do que o adversário de empatar o jogo. Aí a gente fazia 2-0. Estamos mais próximos de fazer o terceiro do que o adversário de fazer o primeiro. Então, assim, ele colocou essa mentalidade na gente. E, cara, tudo bem. Tinha muita peça que colaborava. Oscar e Dario Pereira. Respeito muito o Lugano e o Fabão, respeito outros zagueiros que jogaram lá. São da minha geração, inclusive. Mas o Dario e o Oscar juntos. Talvez individualmente poderia se destacar mais uma outra. Miranda, André Dias. Tá louco, o São Paulo teve zagueiros que infinitamente craques. Mas Oscar e Dario Pereira, pra mim, foi a melhor dupla que o São Paulo teve. Aí você tem Careca, você tem Pita, você tem Miller, Gilmar no gol, Nelsinho, Zé, cara, o Bernardo. O Sidney. É muita gente boa, né? Muito ídolo no São Paulo. E a gente não se machucava, porque você saísse também do time, você não voltava mais, porque também no banco também tinha gente boa. Então tudo isso assim é o trabalho, né, da diretoria com o treinador. Óbvio, todo o corpo técnico, médicos, preparadores físicos, toda a gestão e um grupo de jogadores que fome por vitória, né? Entendi.